A Justiça Federal aqui do Distrito Federal, primeira região, dá 20 dias para que a primeira-dama da República, Rosângela Silva, Janja, e o governo expliquem os gastos com as viagens, especialmente as viagens internacionais da primeira-dama. O quê? Não acredito. Zero é minha porque querem me calar. Então, nem só ninguém deve calar uma primeira-dama, como também não devem ser calados os críticos que apontam que a primeira-dama tem um papel institucional, seja ela quem for, seja a causa que ela defenda. Existe limite para você exercer esse papel de primeira-dama. Se não gosta desse papel de primeira-dama, que não tem nenhuma representação política, nenhuma legitimidade para representar o Estado brasileiro, apenas por ter casado com o presidente, assim como uma rainha consorte, se não está satisfeita com esses limites, que valem para qualquer primeira-dama em qualquer lugar do mundo, o correto é se candidatar, ser eleita e aí sim adquirir direitos políticos de representação e ir discutir temas de alto nível com chefes de Estado. Mas ela deve lembrar que ela vai levar o primeiro cavalheiro, que é o correspondente à primeira-dama. E se o primeiro cavalheiro tentar também usar de uma autoridade que não lhe foi conferida para, num jantar, debater com um chefe de Estado, levar pleitos do Estado brasileiro, por mais nobres que sejam, este primeiro cavalheiro estará errado. Bota a cabra para errar. Confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. Bota a cabra para errar. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. Já se passaram 48 horas do escândalo do INSS, pessoal. O STF não vai pedir explicações para o Lula, não? É inacreditável o silêncio dessa turma. Porque se investigassem, né, o Lula, como investigam o Bolsonaro, acharia até o dedo do Lula. Vendo o bebê reborn, governo Lula custa caro, apertou, faz caquinha, mas finge ser fofo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez uma provocação a Lula, aproveitando para surfar na onda dos bebês reborn. Repare na habilidade que esse bebê tem. Na publicação feita nas redes sociais, Zema colocou a legenda: vendo o bebê reborn, governo Lula custa caro, apertou, faz caquinha, mas finge ser fofo. Tá caro? Você não compra. Não tem fralda que chegue de tanta caca que faz. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca. Esse desgoverno é a mentira completa e o bom humor do brasileiro está conseguindo fazer a corrosão das coisas erradas e apontar os caminhos para o que tem que ser feito de certo. Ninguém aguenta mais. O retrato dessa fraude, bilionária do INSS são as vítimas que sofreram anos com os descontos irregulares. Fui procurada por uma fonte, dividi com o Bowser, esse super craque, ele foi atrás, conseguiu checar, confirmar todas as informações dessa idosa, dessa senhora que descobriu que teve descontos indevidos do INSS por 30 anos seguidos, tá? Ela só descobriu isso depois do escândalo das fraudes. Gente, que maluquice é essa? Que loucura é essa? Um bando de mulher velha com cabelo no... brincando de bebê reborn e achando que aquelas bebê reborn são crianças reais.
Teve uma aí que até falou que não foi atendida no médico. Claro, sua louca! Isso é uma boneca. Você tem que procurar tratamento, psiquiatra, psicólogo, não é vergonha não. Eu faço, que senão tava igual vocês aí, louca. Brincando com uma coisa séria. Essas bonecas, gente, são caras. Vocês podendo estar ajudando realmente crianças que precisam. Adota um cachorro, um gato, um doguinho, um bichinho que tenha alma, uma criança que tá passando fome. Só que vocês estão brincando com essa palhaçada de boneca. Uma boneca que é cara, gente. Podendo estar pegando esse dinheiro, fazendo terapia ou arrumando macho. Um bando de mulher velha brincando com essas palhaçadas de bebê reborn. Vão arrumar o que fazer. Vão arrumar uma pia de louça. Vão arrumar um macho. Isso aí é falta, ó, de um bem grande. Vocês estão, ó, precisando de machos. Vão pra macho terapia, amor. Pra não chegar nesse nível aí, eu faço terapia e macho. Porque senão tava nessa loucura igual vocês. Palhaçada, um bando de mulher velha. E fora que essas bonecas chegam a dar medo. Essas bonecas, Deus que me perdoe, eu acordo de madrugada com uma boneca dessa na minha frente, eu caio dura. Ah, se não fosse criança, uma mulher velha, umas mulher velha brincando de boneca. Toma vergonha na cara. Ah, perturbação isso. E aí, gente? A Janja falou ou não falou com o presidente Xi Jinping, presidente chinês? Falou ou não falou? Ou o Lula vestiu a capa de super protetor e mentiu quando ele disse que foi ele que fez a pergunta lá para o Xi Jinping e não tinha sido a Janja? Só que agora é o negócio, além dos dois, tanto o Lula como a Janja, terem sido pegos aí nessa suposta erro de coloquial ali, já da forma que eles falaram ali, porque na verdade agora ninguém sabe se foi o Lula que falou, que fez a pergunta pro Xi Jinping, e algum de seus ministros vazou esse negócio aí pra fora da reunião, porque o próprio Lula disse que era uma reunião secreta, secretíssima. Ninguém era pra saber daquilo que eles estavam ali falando e discutindo. Detalhe, um dos pontos chaves daquela reunião era sobre a regulamentação do TikTok. Ou seja, banimento também, porque eles falaram nisso, né? Ou seja, o Lula pediu ajuda da China para mandar uma pessoa para cá, pro Brasil, para falar sobre essa questão da regulamentação das redes sociais e, entre parênteses, o próprio TikTok. Só que aí agora é o seguinte, como pegou muito mal, que vazou esse negócio aí pro público em geral, vazou, e o Lula ficou zangado com isso lá atrás, todo mundo viu. Ele foi lá e disse, foi um próprio repórter da Globo que fez a pergunta e pediu que o Lula comentasse especificamente sobre esse desentendimento com o presidente chinês, né, que pediu lá, falou, sei lá, que a Janja entrou no meio da conversa, mas beleza. Quando o repórter da Globo pediu pro Lula comentar isso aí, o que ele fez? O que o Lula fez? O Lula defendeu a Janja e disse que em nenhum momento a Janja falou com o presidente Xi Jinping. Mas hoje, 19 de maio de 2025, o que acontece? A Janja vai a público, solta uma nota lá, vai a público falando que não vai se calar, porque a mulher não tem que se calar. Ela vestiu essa bandeira de calar a mulher, de que a mulher tem o seu valor, tem que falar. Ela se aproveitou do que aconteceu para vestir essa bandeira de que estão querendo calar ela. Estão querendo calar a Janja, mas na realidade ela acabou sem querer entregando o próprio marido, o próprio presidente Lula,
Porque lá atrás o Lula disse que a Janja não falou nada, quem perguntou foi eu. Mas agora ela falou que não vai se calar em nenhum momento para nenhum tipo de pessoa do mais alto nível de classe social, né, ou grau de pessoa, do mais alto ao mais baixo. Ela acabou entregando o seu marido. E na realidade, Lula, ela falou, né? Foi ela que fez a pergunta. Aí, e você aí como marido, esposo, tentou defender, né, a Janja. Porém, não deu certo, porque vocês não combinaram a fala. Aí ela agora numa coletiva, ela fala que falou após a fala sua também. Ainda fala isso, que ela falou depois da fala do meu marido, Lula Janja dizendo, depois da fala do meu marido, eu fui lá e falei. E não vou me calar, entendeu? Então não tem mais como ela segurar a bronca, dizendo que a Janja não falou nada. Que ela falou, ficou provado agora. A questão não é nem isso. Porque na verdade a primeira dama, esse não é o papel da primeira dama, né? Ali era uma reunião dos dois presidentes, em que eles iriam tratar ali dos seus interesses, e a primeira dama invadiu tomou frente ali da fala e entrou aonde muitos jornalistas já falaram. A própria Natuzaneri falou que esse não é o papel da primeira dama, né? Citou outras primeiras damas que nunca fizeram isso, e ela citou outras mulheres de presidente que têm bagagens gigantescas, como por exemplo a Hillary Clinton, mas ela não se conteve no seu lugar. Ela, Janja, foi lá e falou. Agora repercutiu o mundo afora, e ela aproveita dessa repercussão para tomar e vestir aquela bandeira de que estão querendo calar a mulher, estão querendo calar ela, Janja, que a mulher não tem seu espaço, aquela coisa toda, né? Que nós sabemos que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu lá. Mas enfim, o que tem de blogueiro, de comentarista e jornalista detonando isso que aconteceu com a Janja lá na China, chega a ser perplexo, sabe? Chega a ser perplexo. Mas é isso, gente, é isso. A questão que a gente tem que entender é o seguinte: há uma desconexão. O governo federal, ele parece estar desconectado da sua realidade. Nós temos um dos maiores rombos do INSS, um dos maiores escândalos do Brasil envolvendo o INSS, envolvendo pessoas carentes, pessoas aposentadas, pensionistas, pessoas que necessitam daquele benefício, daquele dinheiro, que entraram nesse escândalo gigante aí. E sabe lá Deus quando é que vai acabar essa investigação no INSS. Já caiu o primeiro presidente do INSS. Parece que nós estamos em loop, né? Igual o nome dele, Carlos Lupe. Estamos em loop, entrou o segundo e estamos em loop ainda. Quanto mais se aprofunda, mais o buraco vai jogando para fora coisas que nele estavam escondidas, né? Eu acredito que nem atualizaram ainda o número de beneficiários do INSS que foram afetados aí na sua integralidade nesse rombo. E nem também o período, quantos anos, é uma estimativa assim mediana de quantos anos X números de pessoas foram contemplados negativamente nesse presente do INSS. Mas a questão é o seguinte: nós temos que aprofundar bastante no discurso
da desconexão do governo. O governo federal, ele está desconectado, ele não está sabendo jogar com os seus jogadores. Tá parecendo a nossa seleção brasileira quando levou 7-1 da Alemanha. O governo tá perdido, tá andando para lá e para cá igual barata tonta, mas não tá sabendo reagir, né? Não tá sabendo reagir. Infelizmente, essa é uma das maiores verdades. Isso é uma das maiores verdades. Aí bem no meio do escândalo do INSS, aparece para virar cortina de fumaça essa discussão sobre o papel da Janja, que para mim não leva caminho nenhum, não leva a lugar nenhum. Na verdade, não se deveria estar discutindo se Janja errou, se não errou, porque no entendimento todo mundo sabe que ela errou. O evento era para 2 presidentes acompanhados de suas esposas, mas iriam tratar coisas dos 2 países, os interesses dos 2 países, e não necessitaria da intromissão, assim falando, da Janja, da primeira dama do Brasil. Porém, aconteceu, não tem para onde correr mais, foi feio, foi ridículo, mas acredito eu que tem temas que está precisando de mais atenção no momento do que ficar falando se Janja acertou, se Janja errou. Nós precisamos aprofundar as investigações no INSS, precisamos aprofundar as investigações sobre o BPC, que também está correlacionado dentro dessas fraudes do INSS. Então tem X coisa no Brasil que nós precisamos, vamos dizer assim, investigar mais, né? Do que ficar olhando e analisando a postura da primeira dama do Brasil, que nada mais, nada menos entrou em um assunto que não era da sua alçada, que infelizmente atingiu a todos, pegou todos de surpresa, vamos dizer assim, desmentiu o próprio marido, o próprio presidente Lula agora, hoje, numa comitiva, quando ela fala que ela falou, que lá atrás ele disse que não falou. E infelizmente vai ficar nesse disse-me-disse, um assunto que não leva a nada, sendo que nós precisamos de aprofundar mais as investigações aí sobre o INSS, sobre outros casos no Brasil, muito mais importante do que a fala contraditória de Janja e Lula com a visita do presidente chinês. Não sei se essa é a opinião de todo mundo, mas deixa aqui a sua opinião, que eu vou ter o prazer de poder ler aqui, para saber se só eu mesmo realmente penso desse jeito ou se eu tô errado mesmo. Para mim, temos muito mais coisas importantes para se falar no Brasil, para se investigar no Brasil, para ir para cima mesmo, do que a fala da primeira dama, mulher do presidente Lula, numa fala que agora ela insiste em dizer que estão querendo calar ela, calar a mulher. Não vi nada disso. Mas enfim, é isso.